essa negociação Sabe qual o nível de acontecer. jogador do Paquetá? Um jogador que o Guardiola queria. Então. É só isso que eu tenho a dizer. É só isso. E o Paquetá custou 60 milhões de euros lá para o West Ham. Porque o Flamengo quer o Paquetá. A informação é que quer o Paquetá para agora, assim, já para o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e tal, já quer o Paquetá. O Arrascaeta é um jogador mais genial, mas o Paquetá tem mais capacidade de sustentação física. Mais completo. E a gente viu... Arrascaeta, o De La Cruz, no caso do Paquetá. Se o Paquetá vem, Paquetá de La Cruz e o Pulgar mudam o desenho, ele faz um outro desenho de meio de campo. Realmente eu até iria mais longe. Para mim seria uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Assim, não só de valor, falando de nome. Pelo momento? Pela questão técnica. Lógico, quando volta Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, foram jogadores maiores, nem entro nesse mérito. Você me assustou agora. Não entro... não. Usou, hein? Salve, nação! Saudações rubro-negras! Lucas Paquetá sendo repatriado pelo Flamengo. Tudo aqui agora neste vídeo. Olha o que a imprensa falou de Paquetá, galera. Um dos melhores meias do futebol brasileiro e do futebol mundial. Vamos lembrar aqui que ele é do West Ham, porém o Pep Guardiola pediu a contratação dele lá no Manchester City, cara. O City pagaria 80 milhões de euros por Lucas Paquetá. O negócio só não saiu porque ele está sendo investigado, ele está sendo acusado de manipulação, de receber cartão por causa de apostas. É isso aí, você já sabe da história e por isso que o negócio não deu certo com o Manchester City. Cara, esse cara é bom jogador. Se ele viesse para o Flamengo, ele seria titular absoluto. Agora, quem sai? Vamos conversar no final do vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Eu só sei de uma coisa, hein, cara? A imprensa está desesperada falando de Lucas Paquetá no nosso Mengão. Primeiro, quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Agora, olha só o que eles falaram de Paquetá no Mengão. Se liga. Com as pretensões do Flamengo, o Flamengo pensa em repatriar, em trazer de volta o Lucas Paquetá, formado no Flamengo, na base rubro-negra, está no West Ham, está com todo esse problema lá da investigação sobre manipulação, cartão amarelos recebidos na Premier League, que poderiam ter beneficiado aí apostadores, mas o Flamengo sonha. Olha aí, Lucas Paquetá desde a estreia pelo West Ham, 84 jogos, 13 gols e 14 assistências. Participações em gols dá 27, e aí tem as médias de chances criadas, ações com bola por jogo e posses recuperadas. Jogador titular de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, ninguém questiona e ninguém tem dúvida, ou será que alguém tem, do quanto acrescentaria o Paz nesse time, nesse elenco do Flamengo, né? Seria, se não for caso se concretize, se não for a maior, está entre as 3 aí maiores contratações da temporada, né? Pode falar de Felipe Coutinho, a gente pode falar de Felipe Anderson, enfim. Em valores de fato, Abel. Almada no Botafogo, diga, Natália. Não, em valores de fato, né? Os valores pretendidos pelo West Ham para poder liberar. A gente até falava no off, né, Dom, de que seria uma venda e não um empréstimo. O West Ham não tem interesse em emprestar, apenas em vendê-lo. Agora, tem toda a situação que precisa ser resolvida junto lá ao departamento fiscal da Premier League. Vamos ver como a FIFA vai proceder em relação a isso também, porque o assunto é grave. A informação é que o Flamengo até contratou uma empresa de advocacia, né, um escritório especializado nesses assuntos de futebol, assuntos relacionados à FIFA, para ter segurança para contratar ou não, porque até para colocar uma cláusula, é um risco né? de você ganhar, de você gastar um dinheirão e depois... Você tem que colocar uma cláusula, porque caso aconteça alguma coisa, o salário do Paquetá não vai ser qualquer moeda, né? Vai ser muita. E além do salário, a grana que você vai ter que pagar para o West Ham para trazê-lo, já que o West Ham não quer emprestar. Então, de repente ele ser condenado e não poder jogar mais. Mas em nível técnico, um clube, pensando em futebol nacional, acrescenta demais. Mas eu vou te falar, assim... Inegável. Desculpa até, assim, a negociação sendo em definitivo, eu acho que não faz sentido o Flamengo ir para um movimento mais agressivo para você gastar dinheiro para comprar um atleta que tem uma situação de uma possibilidade de uma punição, né, que pode afetar a continuidade da carreira dele.
A menos que você tenha alguma informação que te garanta isso, né? Seria muito arriscado, porque Exato, a gente não né? está falando de pouco dinheiro. A gente está falando de um jogador que o West Ham investiu 60 milhões de euros. E que é a compensação mínima nisso. Então, assim, é muita grana. Seria disparada a maior contratação da história do futebol brasileiro. Óbvio, o Flamengo não ia chegar com uma proposta de 60 milhões de euros. Mas mesmo assim, é muito dinheiro para você encaminhar para um jogador que tem uma possibilidade concreta de punição. Se fosse uma negociação por empréstimo, aí eu acho que seria muito mais viável e faria muito mais sentido, porque você pode colocar uma cláusula no contrato, se acontecer a punição, você está de acordo e tem um rompimento, né, de contrato nesse sentido. É o que eu pensei. A grana que o Flamengo teria que investir e dar ao West Ham, acho que essa grana não volta, né? Não volta de jeito nenhum. Como é que você vai por cláusula? Não tem como O West voltar. Ham não vai aceitar? Por mais que o West Ham abaixo dos 60 milhões, que seria, né, o mínimo pretendido partindo do pressuposto que pagou isso. Se o West Ham pedir 50, 40, a gente está falando de coisa de mais de 200 milhões, Abel. É muito dinheiro para você investir num jogador que você não sabe como é que vai ser a vida dele daqui a um ano. É que existe a possibilidade de a punição ser aplicada somente na Inglaterra. Ou somente na UEFA, não sei. Só que a FIFA, muitas vezes, ela vai lá e abraça a punição. É provável que abraça a punição. E é muito Como provável aconteceu que com jogadores que tiveram envolvidos com apostas aqui no Brasil. Tinha um que era do Atlético Paranaense. Não, do Atlético Paranaense não, do Curitiba. Como era o nome dele? Atacante. O Manga. O Aleph Manga, o zagueiro que jogava no Santos, o Bauerman, que a princípio a punição era só aqui. E algum Bauerman, por exemplo, foi jogar na Europa e depois o Abel, a FIFA vai lá. Tem um jogador... Coloca a punição pro mundo inteiro, o cara não pode jogar em lugar nenhum. Sim. Aí a casa cai. Exatamente. Pode acontecer com o Paquetá, caso ele seja condenado, não pode? A FIFA colocando debaixo do guarda-chuva, ele não poderia jogar em nenhuma liga. E eu não me lembro o nome, não sei se vocês se lembram, mas tem um jogador que tem um caso muito semelhante ao do Paquetá. A punição dele foi de 10 anos. Sim. Nossa. Do futebol inglês. Isso representaria para o Paquetá... Praticamente acabou a carreira, né? Fim de carreira. A gente torce muito para que ele seja inocente. Um jogador que tem um talento enorme. Falei ontem no UFC e concordo com você. Para mim, se o Flamengo consegue essa contratação, do ponto de vista técnico, seria a melhor contratação do país na temporada. Porque a gente está falando de um jogador que o Guardiola pediu nas últimas 2 janelas. Se não fosse a investigação, o Paquetá já seria um jogador do Manchester City. Então, assim, é um cara de nível internacional. Com mais de 80 milhões. E até por isso, sinceramente, eu até iria mais longe. Para mim, seria uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Assim, não só de valor, falando de nome. Pelo momento? Pela questão técnica. Lógico, quando volta Ronaldinho Gaúcho, Kaká, foram jogadores maiores, nem entro nesse mérito. Você me assustou agora. Não entro, não. Usou, hein? Mas vai dar corte, hein? O Romário veio então. O Romário veio pro Flamengo logo depois da Copa de 94. Então, essa é a maior da história. Então, essa é a maior da história, indiscutível para mim. A maior da história. Ronaldinho Gaúcho veio pra cá, Sidor, Ronaldo Fenômeno. Mas esse Ronaldo Fenômeno, Forlan, o Luizito Soares. Forlan, Deco. Sim. Tá me assustando, Andrezito. Mas o meu ponto, Abel, não é a questão do tamanho do jogador, mas é o que ele alcançou e o momento que ele voltaria. Até pelo que o Donan falou, esse cara era para estar no City, ele é titular de seleção brasileira, ele foi um dos melhores meias do melhor campeonato do mundo. Então, assim, o futebol brasileiro, lógico, vários jogadores muito maiores que o Paquetá já voltaram, mas eles voltaram num momento em que seria normal esse retorno. O Paquetá voltaria num momento de carreira técnico que não é normal. Talvez só o Romário, o Pato, que ainda acabou não se comprovando no nível que se imaginava, mas acho que são os únicos exemplos que eu consigo lembrar de jogadores que estão no auge. Ele voltaria no auge dele. Né? Então, ele voltaria no auge. Esse é o meu ponto. Será uma dos maiores na história Isso por se conta caso disso. aconteça, obviamente só vai acontecer por causa do Exato, medo, porque é uma questão muito pontual. da questão das apostas. Sim, seria forçado por conta disso, até para tirar ele desse contexto, né? Os tabloides ingleses são muito sensacionalistas, isso acaba dificultando muito, né? Até o próprio julgamento. Acho que é interessante para o Paquetá e para o staff dele. E seria muito interessante para o Flamengo, ainda mais para o Tite, que conhece e gosta muito do Paquetá. O Paquetá foi titular da Copa do Mundo, jogando como segundo homem. É um cara versátil, pode ser segundo homem, pode ser camisa 10, pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita. O fã de esporte que tem o privilégio, né, de acompanhar a Premier League aqui com a gente, vê o nível que ele entrega. É um jogador que tem espaço no City, no Liverpool. É um jogador meu ponto. Os grandes... Vamos pensar o seguinte, pontuamos, ninguém ignorou aqui o problema,
as dificuldades, como o próprio Flamengo não está ignorando, está fazendo um estudo para ver se pode contratar mesmo. Vamos dizer que dê certo. Paquetá chegou no Flamengo e pode jogar. Forma o time aí. Quem é que vai sair? Fala aí, do meio para frente. Eu só sei que ele vai jogar. Vai lá. Pode colocar aqueles parênteses ali que você vai não vai colocando investir em cada... quase 40 milhões ou sei lá quanto que... Isso aí não tem dúvida, eu estou dizendo. Forma o time aí, do meio para frente. Só cabem 11. Quem vai sair? Pulgar, titular. Pulgar, titular. Gerson. O Léo Ortiz também tá jogando bola. Gerson. Pulgar, Gerson. Não, Pulgar, De La Cruz. Pulgar, De La Cruz. Vai tirar o Gerson do time. Gerson. Paquetá. O Arrascaeta vai rodar. Arrascaeta vai rodar. Você vai tirar o De La Cruz? Pedro joga. Joga. Cebolinha joga. Cebolinha na esquerda. Luiz Araújo, que tá muito bem. Tira o Pulgar, sairia. ué. Está fazendo aqui um... Isso é um 4-2-3-1, talvez? Eu iria nessa linha. Porque você falou assim... 4-3-3, 4-2-3-1. Pulgar e De La Cruz. Aí Gerson mais pela direita. Paquetá. É isso? Paquetá, Cebolinha e Pedro. E olha que eu tô falando do Arrascaeta, que é um craque, né? E assim, os grandes times, assim, você tem um... Tá bom, se alguém tiver um pouco cansado com 15 do corte. segundo tempo, Arrascaeta entra. Mas o Paquetá é um cara que se provou na Premier League, né? Sem bola dele é absurdo, para quem acompanha. Jogador que recupera muita bola, pressiona, desarma. Às vezes até leva uns cartões. E tecnicamente ele é um cara muito criativo, né? Quem não acompanha a Premier League, quem não está acostumado a acompanhar os jogos do West Ham, vai pegar o recorte só da seleção brasileira. E aí fala assim, nossa, mas esse dinheiro todo por um cara desse... Porque, de fato... A seleção também não está formada como time. Exato. Troca de técnico mesmo toda na hora. Copa do Apesar Mundo, que né? na Copa do Mundo... Mesmo na Copa do Mundo, assim... Poderia ter jogado mais, né? Posso dar só uma informação do que o Pedro, nosso querido Pedro Ferrari, ele trouxe o nome do atleta, que ficou 10 anos, né? Kenan Isaac. Pegou 10 anos de gancho em 2022 por receber, de forma deliberada, um cartão amarelo em uma partida da Copa da Inglaterra. Então, assim, é um caso semelhante. A investigação do Paquetá, se eu não me engano, são 3 ou 4. Sim. 3 cartões. Situação muito complicada. A gente está falando do nível, assim, lógico, os jogadores do Flamengo na história são maiores que o Paquetá, Arrascaeta, o próprio Gabigol, que está de saída, Bruno Henrique, mas acho que nenhum deles, do meio para frente, dos jogadores, que a gente pode falar do Davi Luiz, que foi um cara gigantesco, mas nenhum do meio para frente chegou no nível do Paquetá no futebol. Assim, não estou falando da constância, até porque tempo de carreira, mas assim, para você bater no nível de Premier League, titular de seleção, para ficar ali... Só o Davi, né? Então, do meio para frente. Do meio para frente, nenhum deles atingiu. Maldosa, o desafiando o amigo Donk. Adriano Imperador jogou vôlei? Não, tô falando do elenco atual, Abel. Eu tô falando do elenco atual. Tá falando do elenco atual. Aí se voltar... aí você vai falar do Romário, você vai falar do Adriano, aí não tem, esquece, aí o que eu tô falando não cabe. Seria um problema bom. O Adriano veio jogar no Flamengo depois de ter virado ele imperador. Mas isso não é problema, né? Isso seria uma solução para o Tite. Para 3 competições, 4 competições, isso não é problema. O problema é não ter jogador. Exato. Isso aí é uma maravilha. Mas se tem olhar jogador bom sobrando, né? Hein? Pois é. Não, ele teria jogadores, né, assim, ou com... atualmente jogadores de seleção ou com passagem recente de seleção, principalmente do meio para frente. Né? De La Cruz, titular do Uruguai. Gerson, né, era convocado até recentemente, está jogando em nível para ser convocado novamente para a seleção brasileira. O Pedro, faz falta um jogador da característica dele dentro do grupo da seleção brasileira. Arrascaeta, jogador de seleção. Inteiro, pô. Só para a gente medir o potencial do projeto do Flamengo, que o Flamengo tem o mérito de atrair grandes jogadores e de ter a capacidade financeira para conseguir esses jogadores. Agora, a situação do Paquetá, eu acho que ela está muito condicionada a você tentar convencer o West Ham que o melhor modelo do negócio agora seria um empréstimo. Se for para comprar, tá difícil, eu acho que não faz sentido você comprar um atleta que pode ser punido. Você citou aí, você esbarrou em seleção brasileira, então eu quero pegar um personagem da seleção brasileira que tem alma rubro-negra, que tem passado rubro-negro e que o Flamengo iniciou o contato para tentar trazer de volta, que é o Paquetá, né? Notícia do dia e tal, não tem nenhuma negociação, é um negócio difícil, complicado, a gente sabe da situação do Paquetá, não sabe qual tipo de punição o Paquetá vai ter, se é que vai ter alguma punição, enfim, deve ter, mas enfim, o Flamengo, pelo menos, começou um contato para essa negociação Sabe qual acontecer. o nível de jogador do Paquetá? Um jogador que o Guardiola queria. Então. É só isso que eu tenho a dizer. É só isso.
E o Paquetá custou 60 milhões de euros lá para o West Ham. Né? É uma grana violenta. O West Ham, claro, gostaria de contar com o jogador, mas por causa da punição não sabe como é que vai ser, também não quer perder todo esse dinheiro que investiu no jogador. É complexa essa negociação. Não se sabe se vai vender o jogador do Flamengo, se vai emprestar, depende de muita coisa. Mas cairia como uma luva nesse time do Flamengo, que já tem time do país. Vários atletas ali. Eu não sei nem onde joga o Paquetá. Obviamente, ele vai vestir a camisa e vai ser titular. Aí vai sobrar para alguém. O Paquetá é um jogador de nível internacional. Não há discussão sobre isso. O meu ponto é, se o West Ham estiver disposto a negociar o jogador, ainda que por empréstimo, eles sabem de algo. E esse eles sabem de algo olha, eu vou emprestar o Paquetá porque eu não tenho a perspectiva de contar com ele. Se o mercado europeu não olha para o Paquetá com muito carinho, tem 500 clubes querendo contratá-lo, é porque talvez também saibam de algo ou imaginem que algo vai acontecer. Como lembrou o Birner, se não fosse o caso das apostas, a investigação, e agora ele responde a processo, ele estaria no Manchester City. Ele já teria jogado essa temporada melhor time do mundo. pelo Manchester City. Né? Então, ele é esse nível de jogador. Então, claro que ele jogando no Flamengo, ele elevaria muito o nível já ótimo do Flamengo. Mas o que passa na minha cabeça é isso. Assim, se você trouxer, é porque você tem a convicção de que vai demorar para sair uma resposta. E que vale a pena. Vale a pena correr esse risco. Mas pode ser amanhã, pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano, porque esse é um processo complexo, né? Ele envolve evidências, mas envolve investigação, envolve necessidade de ter provas muito concretas de tudo que aconteceu. Então, assim, o Flamengo vai simplesmente pagar para ver que demore? Porque o Flamengo quer a informação é que é o Paquetá para agora, assim, já para o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e tal, já quer o Paquetá. Aí naquela, né? Mas se tiver uma brecha, tem de tentar. O Paquetá é um jogador formado no Flamengo e, mais do que isso, quem leva o Paquetá para a seleção principal é o Tite, que leva o Paquetá para uma Copa do Mundo. O Paquetá joga como titular e o Paquetá, pelas características, o Arrascaeta é um jogador mais genial, mas o Paquetá tem mais capacidade de sustentação física. Mais completo. E a gente viu o Flamengo responder bem com o Lohan. O Lohan teve uma oscilação natural pela idade dele, mas com esse jogador de arrastar, de ser um jogador muito de transição, que funciona bem nessa ideia do Tite. O Tite ele jogou de segundo volante, jogou de meia e entrava na área como centroavante às vezes. Mas imagino que ele voltando, e o Gerson nessa fase também, difícil de tirar o Gerson do time. Quem sai? O Arrascaeta seria o mais ameaçado. Porque o Arrascaeta é um outro tipo de jogo que, para o Arrascaeta jogar o seu melhor, o ideal do Flamengo é muita posse de bola, muita imposição no campo de ataque e não um jogo de transição, como o Flamengo tem tentado muitas vezes. Sim. E para isso eu não tenho dúvida de que o Paquetá funciona melhor. Acho que a Arrascaeta, o De La Cruz, no caso do Paquetá, se o Paquetá vem, Paquetá de La Cruz e o Pulgar mudam o desenho, ele faz um outro desenho de meio de campo, com os três, com o trio. O Arrascaeta é um cara que já atua diferente. O que acontece é o seguinte, né? Ele está bem encrencado. A situação Paquetá, sim, bem, muito. O âmbito da investigação ainda é na Inglaterra. E isso, o resultado, se for ruim para ele, se ele for condenado, aí vamos ver como a FIFA vai lidar com isso. Então a FIFA pode proibir de atuar em qualquer liga do mundo. Que é o normal, né? Aí esquece Flamengo e tal. Ao tirá-lo desse cenário onde a investigação acontece, que é a Inglaterra, não é que eles vão esquecer do caso, mas ele não está ali no olho do furacão todo dia, uma lupa, um holofote em cima dele, Paquetá e tal. Isso não quer dizer que vai mudar o resultado da investigação, mas o Flamengo pode utilizá-lo durante um período. Não sei quando é que vai sair o resultado, pode demorar, ele pode recorrer se for negativo, isso pode passar um tempo e ele sai de cena da Inglaterra e atuaria pelo Flamengo. Porque negociação com outro clube, nenhum clube vai fazer isso. Sim. Né, na Europa, senão ele estaria no Manchester City. Sim, não é uma ideia maluca do Flamengo, porque ela é conveniente talvez até para o West Ham, para ver se recupera assim. De repente fica bom para todo mundo. A coisa muda de cenário e depois, olha, quando resolver, você me devolve ele aqui. É. Então, não é uma loucura, não. Bom, o Milito até agora não falou,
tá? Deve estar em conversas do vestiário, enfim, etc. Tá aí, galera, o Caemota ontem trouxe essa informação e ele falou o seguinte, que essa negociação já acontece há mais de 30 dias, ou seja, o Flamengo está estudando as possibilidades de repatriar o Paquetá. Cara, o Flamengo ele tem um departamento jurídico muito bom, muito competente, né? Então, assim, veja bem, acho eu, primeiramente, que eles devem tentar um empréstimo até desenrolar a situação do Paquetá. Se ele for punido, se ele for condenado, expulso do futebol por 5, por 10 anos, logicamente o Flamengo não o contrataria. De repente seria interessante o Flamengo fazer um empréstimo dele diante ao West Ham e esperar o julgamento, né? Esperar para ver o que vai acontecer, porque ele pode ser punido somente na Premier League, somente na Inglaterra, por exemplo. O Flamengo poderia sim daí adquiri-lo, comprá-lo, né? Não por 60 milhões de euros, porque eu acho que o Flamengo não pagaria esse valor pelo Lucas Paquetá. A gente sabe que Manchester City estava interessado nele, o negócio já estava praticamente sacramentado, o City pagaria 80 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. O Guardiola pediu a contratação dele, ele na Premier League sobrou, né, cara? É um cara que, vocês viram aqui no vídeo os números dele, né? Ele é um meia e o cara faz muitos gols, cara, e dá assistências. Então é um cara, assim, bem requisitado, né, na Premier League, né? Tanto é que o melhor time do mundo hoje, jogando futebol, pediu a contratação dele, Lucas Paquetá. Se viesse para o Brasil, tem essa pergunta aí na tela, né? Retorno ao Brasil seria bom para Paquetá neste momento? Ou se seria? Lógico que seria bom para o Flamengo também. Quem não iria gostar são os adversários, né, galera? Porque o Paquetá aqui no Brasil sobraria, né? Ele seria uma das maiores contratações de todos os tempos, vindo da Europa, na idade que ele está, no momento que ele está jogando futebol, ele seria uma das maiores contratações vindo para o Brasil. E você, o que você acha? Quero saber a sua opinião. Comente, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Eu acho que seria, sim, a maior contratação da janela de transferência do futebol sul-americano. Tamo junto, saudações rubro-negras e fui!